esta lei é boa para Cabo Verde. Não é para nós os deputados, é para Cabo Verde. E é para pôr ordem nas zonas turísticas. Porque nós sabemos que há coisas a acontecerem na zona turística que precisam ser disciplinadas. O plano de ordenamento do turismo, nós precisamos que essa lei seja uma lei boa para o país. E os conteúdos que nós trouxemos aqui para ser visto são conteúdos bons para melhorar a gestão do território. E que território? A mais bela. O território, a área mais velha do território que estamos a falar, que são procurados para investimentos. Porque este diploma é, na verdade, uma grande armadilha. O governo abre a possibilidade de adjudicação direta de importantíssimos recursos estratégicos desse país e, se assim bem entender, entregar a empresas amigas a gestão desses recursos, tal como é do seu timbre e nos acostumou. Esta lei está a ver a questão do planeamento da zona turística e do negócio na zona turística. Mais nada. O senhor está a trazer matérias que não tem nada a ver com o que nós estamos a propor. Mostra-me aqui. Onde está aqui que nós estamos a falar dessas coisas que o senhor está a falar? O governo abre aqui a possibilidade de entregar a promoção, o planeamento e a gestão dessas zonas turísticas especiais a privados sem fazer concurso. Mas eu acho também que o senhor me pede para me conter nas palavras, mas deverá também pedir ao seu colega de bancada, que o senhor é presidente do seu partido, para conter, para não fazer afirmações gratuitas ao governo, levantar suspeições que o seu colega de bancada disse aqui ao governo, que o governo está a trazer uma lei para beneficiar alguém. Isto não pode fazer escola nessa casa parlamentar. Eu acho que antes do senhor me pedir para me conter nas palavras, o senhor devia pedir ao seu colega para conter nessas atitudes. O senhor deputado reconsidere, peça desculpas à Ministra das Infraestruturas e ao Sr. Ministro da Economia pela suspeição infundada que lançou aqui. Agora, não me diga para eu pedir desculpas, porque eu estou com dúvidas, estou a pedir, portanto, explicações. Se achar que pedir explicações eu tenho que pedir desculpas, então, portanto, nós não sabemos o que é que nós estamos aqui a fazer neste Parlamento. Porque a minha acusação foi para o deputado João Santos Lixo, não para os outros deputados da UCID. E a acusação que ele trouxe cá a dizer que pretende-se beneficiar alguém é uma suspeição, eu vou usar o termo, uma suspeição leviana, sem fundamento. Fico por aqui. Simplesmente lhe digo para estar tranquilo. Com este governo não vai acontecer. Comigo, enquanto titular desta pasta, não vai acontecer. Mas planear a dizer, olha Câmara, aqui tem que ser assim, aqui do outro lado não pode ser. O uso, quem define é o planeamento estratégico. É o planeamento que é feito por cima da confusão. É Promex para aí, é Cabo Verde Investimento para aí, é Sociedade para aí, é Câmara para aí, é outro para aí. Portanto, havia muita gente a gerir e a influenciar as decisões. Não havia planeamento e os terrenos foram sendo ocupados. Fomos forçados a desclassificar. Está a acontecer a desclassificação, está a acontecer a ocupação, dentro das e de forma incorreta, está a acontecer muita coisa. Isso tem que estar sob a dependência de uma estrutura central. E quem tem essa competência é o Ministério, é o Governo que aprova. É o Ministério, é o Governo que aprova. É uma lei que não traz, é uma lei que foi concertada a nível governamental entre eu e a senhora Ministra, eu enquanto tutela do turismo e a senhora Ministra que tutela o ordenamento do território, para além de ouvir também. E nós baseamos apenas aqui, trata-se não de uma iniciativa original, é uma primeira revisão da lei. É uma lei enquadrante, uma lei que tem servido desde 2010. Nós detectamos efetivamente que havia lacunas e áreas de melhorias. É por isso que, sobretudo no aspecto institucional, com superimposições, portanto, não há matéria aqui, como vão poder apreciar devidamente em cada uma das alterações, não há matéria de fundo no sentido de alteração do figurino. O que, para além daquilo que é o aspecto administrativo,
porque tem havido essas áreas de indefinições, superimposições. Portanto, esta lei, como diz aqui claramente, é um processo de esclarecer a função de planeamento, que é uma grande reforma sob a alçada do Ministério de Infraestruturas e Ordenamento do Território e Habitação, no sentido de todo o figurino de ordenamento do território, e esta lei diz respeito a uma parte do ordenamento do território fundamental que tem estado, por indefinição, a atrasar os processos de investimento nas áreas turísticas e que, devo dizer também, complementarmente, que aqui, como foi referenciado pela Sra. Ministra, dos 27 ZDTIs no país, apenas 9 é que têm, neste momento, os POTs, que são fundamentais como instrumento do ordenamento do território. Esta lei é para facilitar, e já temos recursos alocados no âmbito de um projeto com financiamento externo, para elaborar, portanto, os POTs nos restantes e ordenar e dar a competência, portanto, a cada um das informações. Portanto, apenas é para contextualizar do que é que se trata realmente esta matéria. É apenas uma melhoria de funcionamento de um instrumento basilar em termos de ordenamento de território, em termos de gestão turística, e era apenas este acréscimo que eu queria trazer ao vosso conhecimento. Obrigado. O entendimento que ficamos dessa iniciativa do Governo, Sr. Ministro, é que o Governo, de certa forma, quer chamar a si, ao Governo Central, a gestão das ZDTIs. Esse é o entendimento que ficamos. Embora ainda mantenha aberto a possibilidade das sociedades de desenvolvimento, mas, no fundo, chama a si a função de gestão dessas zonas turísticas especiais. E aí é claro que fica a seguinte dúvida. Quando o figurino é que a gestão dessas zonas era feito pelas sociedades de desenvolvimento, a questão é que as sociedades de desenvolvimento são constituídas pelo governo e pelos municípios. E daí, por exemplo, a importância de termos tido o parecer dos municípios. Mas eu penso que aqui o Sr. Ministro tem que nos responder se não estará aqui a abrir a porta para acabar com as sociedades de desenvolvimento e, em particular, com a sociedade de desenvolvimento da Ilha de Boa Vista e Maio. Esse pequeno esclarecimento que eu gostaria que o senhor me desse. Obrigado, Sr. Deputado Walter Évora, por levantar essa questão. A lei aqui é uma lei... aqui há 3 conceitos importantes em termos de ordenamento do território, quem tem a competência para quê. Falamos aqui da ZTE, Zona Turísticas Especiais, nos quais podem estar inseridos ZDTIs, que estão formatados, e no caso de Boa Vista e Maio, é a experiência que temos na gestão de ZTEs, formatados como turismo integrado, Zona de Desenvolvimento do Turismo Integrado, e também as ZRPTs, que são áreas complementares. Portanto, é neste sentido que aqui o Governo não está a chamar a si a gestão de ZDTI, porque, como através da própria discussão da lei, vão ver que não se alterou nada com aquilo que estava na lei original, que há uma partilha entre o Governo Central e os municípios na configuração, na gestão das ZDTIs. Não é? É assim mesmo que a Sociedade de Desenvolvimento Boa Vista e Maio tem o Governo e tem os 2 municípios também. Portanto, e há, na lei, diz que, claramente, a lei atual, portanto, que não alterou este princípio, diz que pode ser através de uma sociedade ou de outra figurino, mas que nunca seria o Governo a gerir. Inclusive, como sabe, o nosso Governo, nós criamos condições para operadores outros e agentes outros tratar esta matéria. Portanto, a lei não vai no sentido do Governo chamar a si a gestão dos ZDTIs, porque a lei é clara no sentido que deve ser sociedade de desenvolvimento ou outro figurino
para o efeito. Apenas aqui a lei pretende esclarecer a função do planeamento territorial e a que órgão, digamos, do Governo Central trata do planeamento territorial e quem trata da gestão e planeamento turística, portanto, que é o Ministério que tutela o turismo, que trata do aspecto turístico, enquanto aspectos macros como os POTs, né? Os planos de ordenamento de território técnicos, são esses feitos, portanto, pelo Departamento correto. E que na atual lei, hoje em vigor, não está claro essas competências entre o que é que faz um e o que faz o outro e essa ambiguidade que se pretende aqui esclarecer. Ficou uma pequena dúvida, Sr. Ministro. Nós aqui, eu percebi que na lei anterior, no diploma anterior, quem fazia a gestão no território era a sociedade, não é? E todo o planeamento passava pela sociedade. E agora, neste momento, está-se a introduzir o INGT, o Instituto Nacional de Gestão do Território, para fazer o planeamento. E aqui suscita-me uma grande dúvida. E em relação às reservas energéticas, Sr. Ministro, vai passar também o INGT a fazer essa gestão no território? E em relação às áreas protegidas, vai passar também o INGT a fazer a gestão no território? Nessa perspectiva, parece-me que se está a ir contrária ao princípio do planeamento das zonas especiais, porque essas zonas, sim, tanto as ZDTIs como as zonas de reserva de energia, como as outras também, as áreas protegidas, são zonas de planeamento, são zonas sujeitas a planeamentos especiais. E, em princípio, as entidades que até este momento fazem a gestão dessas áreas são entidades com competências específicas para fazer a gestão do território nessas áreas. Daí que suscitou-me essa dúvida se também o Governo irá pelo mesmo caminho de introduzir o INGT na gestão dessas outras áreas especiais ao nível nacional. Segundo aspecto tem a ver com a introdução, a entrada do parceiro privado nas sociedades. De acordo com a lei atual, essa entrada é feita apenas por concurso. E essa proposta vem introduzir uma alteração, permitindo que seja por concurso e por outras formas. Daí que nós queremos entender o porquê dessa abertura a essas outras formas e não restringir-se ao concurso para permitir que todos possam, em pé de igualdade, poder participar. Obrigado. Em primeiro lugar, eu acho que devemos esclarecer aqui o que é uma ZDTI e o que é um ZTE. Há uma confusão aqui instalada e é estranho que parte de gente que entende da matéria, penso eu. A ZDTI é uma peça da ZTE. A ZTE, temos 27 ZTEs, como dissemos aqui, apenas 6 têm em plano. E esta lei que nós queremos rever vai no sentido de permitir pôr algum cobro à forma como vem sendo gerida as ZTEs. É esse o problema desta lei. E nós queremos, através dessa lei, separar as competências de quem deve planear e quem deve negociar. O planeamento e o negócio estão juntos e não podem estar. É esse o fundo do problema. Nós vamos separar o planeamento que fica do lado da instituição que tem responsabilidade de planear o território, de organizar o território e deixar a parte dos investimentos, a parte dos negócios, a parte das concessões, a parte dos licenciamentos do outro lado. É esse o problema que nós temos aqui e que queremos propor para a vossa processão, e é uma oportunidade que não podemos perder, porque esta lei já está há algum tempo, já esteve na plenária, já veio agendado, mas por falta de tempo teve que ser adiado. E então, nós precisamos que essa lei seja uma lei boa para o país. E os conteúdos que nós trouxemos aqui para ser visto são conteúdos bons para melhorar a gestão do território. E que território? A mais bela. O território, a área mais velha do território que estamos a falar.
que são procurados para investimentos. E nós queremos que o planeamento aconteça nesses territórios, nessas áreas territoriais, aconteça de forma correta, para que haja eficiente ordenamento e funcionamento das GDTIs. E essa separação é importante. Depois podemos chegar ao detalhe, em termos de POT, em termos de POD, todos esses instrumentos dentro do pacote, podemos chegar a esse detalhe. Mas o fundo da questão é a separação das competências para que essas competências sejam exercidas de forma articulada. É este o problema. Muito obrigada. O deputado Moisés Borges levantou uma questão que eu acho que é uma questão importante, que, entretanto, a senhora não respondeu, portanto, na sua intervenção, que tem a ver com o número 3 do artigo 7º, que, portanto, abre a possibilidade de sociedades anónimas participarem na promoção, no planeamento e na gestão, portanto, do investimento turístico, e, portanto, põe a questão da possibilidade de haver concurso público, mas traz essa inovação de poder haver outras modalidades previstas na lei para, portanto, atribuição dessas zonas turísticas especiais. De modo que aqui, o que entendemos que o Governo abre aqui a possibilidade de entregar a promoção, o planeamento e a gestão dessas zonas turísticas especiais a privados sem fazer concurso. E aí eu acho que não é uma questão de menor, e eu penso que o Governo tem que explicar o porquê essa inovação. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu, como estão a ver, eu e a Sra. Ministra estamos aqui a colaborar conjuntamente nesta empreitada. Eu diria que esta lei fala, portanto, em termos de preferência, sociedades de desenvolvimento, para gerir as EDTIs. E temos o caso da Sali Boa Vista, que nos tem permitido compreender na prática como isto funciona. Já detectamos também áreas que precisam de melhorias e que certamente virão a seu tempo e hora, terão o seu tratamento. A ideia, e tem havido, ouvindo também os promotores e investidores, tem havido interesse de privados participarem nas sociedades de desenvolvimento turísticas. É o caso, por exemplo, se calhar de Boa Vista hoje, porque as sociedades têm tido mais um papel de desenvolvimento imobiliário e nem das infraestruturas, mas desenvolvimento imobiliário, ou seja, fazem o planeamento, interagem face aos investidores e vendem terreno e fazem pouco mais. Ouvindo os municípios, ouvindo a experiência da Sali Boa Vista, achamos que há muitas lacunas, porque na realidade há grandes necessidades de se desfazer, por exemplo, o caso da solução da habitação para os trabalhadores, são as infraestruturas sociais para melhorar as condições, é questão de hoje, claro, que evoluiu eventualmente uma participação também na energia e água na sociedade. Portanto, o que estamos a ver é esta tendência, inclusive com os próprios privados, que já têm investimentos nesses locais, querem ter também uma voz ativa enquanto investidores dentro da sociedade de desenvolvimento. É por isso que o quadro privilegia, essencialmente, sendo público, do Estado detendo a maioria e os municípios, ou município aos municípios, e podendo abrir a privados também. E esta admissão de privados, aqui, portanto, fala-se que pode ser por concurso, mas na lei, que tem que ser, mas na lei haverá, efetivamente, poderá haver outras modalidades, na base da lei. Portanto, sempre será uma lei regular. Na base da lei, não é? Portanto, é neste sentido que, porque, inclusive, o Governo está, neste momento, a desenvolver planos para a criação de sociedades de desenvolvimento regionais. E a sociedade de desenvolvimento regional terá um papel mais abrangente que a própria sociedade de desenvolvimento turísticas. Okay.
Sr. Ministro, nós entendemos perfeitamente as explicações que dá, mas não é essa, portanto, o cerne da questão. Esse princípio de que, portanto, as empresas privadas podem participar na promoção, no planeamento e na gestão, já estava consagrada na lei. Já estava na lei anterior esse princípio. No entanto, a lei anterior, portanto, punha esse limite de que empresas privadas só poderiam entrar na gestão, no planeamento, mediante o concurso. E está associado ao princípio do concurso a transparência, o princípio da melhor proposta e assim sucessivamente. Portanto, há aqui um fator que é vital para o desenvolvimento do país. E aí sim eu penso que deve haver um processo claro e transparente de concessão da gestão dessas zonas turísticas especiais. Por isso é que estamos a perguntar por que essa abertura para haver concessão direta, adjudicação direta, sem passar o crivo do concurso público. Isso é que queremos saber. Com a separação de atribuições, evita a sobreposição de competências, seja quem planeia não vende e quem vende não planeia. Isto, de certeza, irá minimizar situações que vinham ocorrendo no país com a venda descontrolada de terrenos, muitos dos casos em zonas que deviam ser qualificadas de áreas protegidas, sem salvaguardar os interesses do país e das populações das ilhas. A revisão da lei que contempla o plano de ordenamento do turismo, que passa a ser elaborado pelo serviço responsável pelo ordenamento do território, é o que irá fiscalizar os respectivos planos de articulação com as entidades responsáveis para o desenvolvimento do turismo e com os municípios. O processo de declaração de ZTE será feito em concertação com os serviços centrais do turismo, do ambiente, do mar e da agricultura, como já tinha referido, com os municípios, bem como os respectivos proprietários, sendo obrigatoriedade ouvir as associações empresariais e de defesa do ambiente. Em relação ao papel que é reservado às outras entidades, Sra. Ministra, eu fiquei com alguma dúvida, eu coloquei de manhã, a questão quando as áreas de reserva, não é, coincidem com as áreas protegidas, onde incumbe à Direção-Geral do Ambiente o exercício do planeamento, como é que ficamos neste caso? Será o próprio INGT também a ocupar-se do planeamento do território nessas áreas? Por outro lado, quando se atribui ao INGT a exclusividade do planeamento, nós retiramos claramente os municípios deste processo. E os municípios, de acordo com a última revisão que nós fizemos à Lei de Bases, aqui ficou claro que os municípios passariam a ter mais competências de planeamento. Não estaremos aqui perante uma espécie de contradição, tendo em conta que nós afirmamos que os municípios já tinham condições para fazer o planeamento e agora vimos em sede de zonas de reserva turística eliminar o município deste processo de planeamento, Sr. Ministro. Obrigado. Eu continuo a pensar que o Sr. Moisés está a fazer uma grande confusão. ZDTI, ZTEs, zonas de reserva, portanto está a fazer uma confusão grande, inclusive as zonas protegidas. Uma ZDTI pode ter zonas protegidas, mas as zonas de reserva, as zonas protegidas, têm a sua lei própria, que cuida dela. Não tem nada a ver com esta lei, não traz essas matérias para esta lei. Esta lei está a trabalhar, está a ver a questão do planeamento da zona turística e do negócio na zona turística. Mais nada. O senhor está a trazer matérias que não têm nada a ver com o que nós estamos a propor. Mostra-me aqui. Onde está aqui que nós estamos a falar dessas coisas que o senhor está a falar? Por exemplo, o senhor quando diz que o planeamento e a gestão das zonas turísticas está com o privado, ou está a abrir-se ao privado. Não estamos a abrir ao privado o planeamento e gestão das zonas. Estamos a abrir ao privado a gestão do investimento e não do planeamento. Planeamento é outra coisa. O que estamos a trazer aqui é planeamento. E planeamento não é que o INGT, que hoje, por acaso, é o responsável para o ordenamento, é o serviço responsável, hoje pode não ser amanhã, é o Ministério, é o Governo que aprova. O INGT não tem poderes para aprovar nada. O INGT é um órgão técnico.
Simplesmente lidera o processo de planeamento. Mais nada. A competência de aprovar é do governo. E é isso que eu tenho para lhe dizer. Muito obrigado, Senhora Ministra. Senhor Deputado Moisés Borges, para dar esclarecimentos. Senhora Ministra, eu acho que aqui a confusão está do seu lado, porque eu disse exatamente aquilo que a senhora disse. Só que, agora, tente parar para escutar. Eu estou-lhe a dizer que há casos das áreas protegidas que coincidem no mesmo território com as ZDTIs. Neste caso, quem fará a gestão? É isso que eu lhe perguntei. Eu fiz uma pergunta tão simples, a senhora fez uma grande confusão e não respondeu. Serene-se e responde tranquilamente. Só um momento. Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Ministra. Eu repito que o que o senhor quer trazer para aqui não há espaço para essas. Não há espaço. Porque há lei que regula as áreas protegidas. Tudo que seja área, independentemente de estar no território da ZDTI ou não, é regulado pela sua própria lei. Portanto, nós não estamos a trabalhar na área protegida, estamos a trabalhar onde os investimentos turísticos acontecem. Se há um pedaço dentro da ZDTI que é área protegida, a sua lei trata disso. É isso que eu quero esclarecer. Muito obrigado, Senhora Ministra. Senhora Ministra, eu vou-lhe colocar outra vez a mesma questão. Quando nós atribuímos ao INGT a função de planeamento, não é? De acordo com o artigo 7º, número 1 da proposta que eu tenho em mãos, essa função incumbe ao INGT, de acordo com a proposta. Neste caso, o município acaba por ficar fora do exercício de planeamento. É isso que eu lhe estou a perguntar, como é que fica? Nós estaremos perante um processo de contradição em que, num primeiro momento, com a lei de bases, nós atribuímos competências de planeamento ao município e agora, no caso das ZDTIs, estamos a retirar-lhes essa competência que antes participavam através da sociedade, agora já não o fazem. Não é? Como é que fica essa situação? O município continua com competência de planeamento, neste caso não. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Ministra tem a palavra para responder. Separemos planeamento de zonas turísticas do planeamento do território normal. Um PD detalhado é da competência da Câmara e foi tratado aqui. Um pote e um POD da zona turística não tem nada a ver com a Câmara. O planeamento fica com o serviço responsável pelo ordenamento do território. Obrigado, Sra. Ministra. É simples e somente para perguntar ao deputado Moisés Borges a quem ele quer, de fato, que faça o planeamento do território. Porque nesta situação, a INGT, repito, faz o planeamento de forma integrada. Ninguém vai retirar poder a ninguém. Ou seja, apenas se quer clarificar as competências. Agora me diga quem quer que faça o planeamento, por favor. Sr. Presidente, posso responder? Muito obrigado, Sr. Deputado. Claro que o Sr. Deputado não pode, porque já não tem, o seu grupo parlamentar já não tem mais tempo, infelizmente. Nós, da UCID, nós não entendemos como é que o Governo, numa altura em que o próprio Governo fala em regionalização, onde que eventualmente haverá transferência de poderes para as regiões e, no entanto, esta lei dá a possibilidade de entrada de entidades privadas na gestão, portanto, dessas zonas que aqui está nesta lei. Nós entendemos que o Governo, ao trazer esta possibilidade, está a querer beneficiar alguém. Quem, nós não sabemos. Nós não sabemos quem. Por isso, nós, a UCID, nós estamos a lembrar de algo que aconteceu
em 1990, que nós não vamos aqui relembrar, porque não faz sentido, só para recordar que, de facto, não faz sentido, do nosso ponto de vista, esta modalidade aqui proposta nesta lei. De forma que nós agradecemos que a Sra. Ministra e o Governo reconsiderasse a possibilidade de estas prerrogativas ficassem para as futuras regiões a serem criadas no país, a não ser que o Governo não queira, de facto, portanto, regionalizar o país, porque, como está a tentar esgotar, não é? Já criou-se a lei da regionalização, onde consta receitas, despesas, competências das regiões, que ainda, infelizmente, não foi discutido, mas certamente virá a ser discutido no Parlamento. No entanto, existe, do nosso ponto de vista, uma tentativa de esgotar, digamos, as possíveis competências, portanto, para que, entretanto, devia ser para regiões e não para entidades privadas para gestão do território. Nós, com esta intervenção, respeitosamente agradecemos que a Sra. Ministra nos explicasse qual é que é a intenção, qual é que é a real intenção do Governo nesta matéria. Muito obrigado. O Sr. Deputado lançou um conjunto de suspeições e está a aprender depressa com alguém. Sr. Deputado, o que o Governo está a fazer é fundamental para disciplinar uma área do território fundamental para o desenvolvimento de Cabo Verde. É somente isso. E segundo aspecto, devia ler o programa do Governo para ver o que é que o Governo prevê em termos das regiões, em termos de sociedades de desenvolvimento regionais, que são multissetoriais. E quais as suas competências. Portanto, esta lei não belisca em nada com a visão, com a determinação e a convicção que o Governo vai trazer a regionalização aqui para o Parlamento. Não belisca em nada e não interfere em nada. Em terceiro lugar, dizer-lhe o seguinte, que exponha as suas posições políticas contra a lei, se a tiver, mas, por favor, não entre no campo da suspeição, da maldicência, desnecessariamente. Não é justo para o Governo, não é justo para os cabo-verdianos e, acima de tudo, não é justo para esses dois cidadãos cabo-verdianos que estão aqui sentados, que é um homem e uma mulher sérios e que defendem o interesse de Cabo Verde. Portanto, Sr. Deputado, reconsidere, peça desculpas à Ministra das Infraestruturas e ao Sr. Ministro da Economia pela suspeição infundada que lançou aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. É claro que não vou pedir desculpas, não é? Eu não ofendi ninguém. Interessante que o Sr. Ministro, com todo o respeito que eu tenho por si, disse que eu estou a aprender com alguém. Não esqueça que, portanto, há 2 anos atrás, era líder de bancada do seu partido e, portanto, não vamos cá lembrar eventuais suspeições que também, portanto, ou então dúvidas que tinha, portanto, no decorrer de discussão de qualquer diploma. E eu fiz o meu papel. Tenho dúvidas, perguntei ao Governo, perguntei à Sra. Ministra. Se não houver respostas, paciência. Agora, não me diga para eu pedir desculpas, porque eu estou com dúvidas, estou a pedir, portanto, explicações. Se achar que pedir explicações eu tenho que pedir desculpas, então, portanto, nós não sabemos o que é que nós estamos aqui a fazer neste Parlamento. Muito obrigado. Eu acho que a UCID está, se calhar, com algum problema. Porque, tem sim, porque antes a UCID, durante a governação do PCV, colaborou em grande medida com as medidas, eu vou repetir esse pleonasmo, portanto, adotadas pelo PCV. Agora, veio o MPD, a UCID agora quer distanciar-se de tudo e de todos. Agora não quer saber,
Quer dizer, tudo quanto o MPD traz ao Parlamento já é contra, já é corrupção, já suscita interrogações. Isso, numa tentativa, se calhar, eu compreendo que o CID queira distanciar-se, queira fazer a sua política, digamos assim, com os seus próprios pés. Tem todo esse direito, aliás, a Constituição da República o permite, portanto, que faça assim. Agora, estar constantemente a levantar suspeições em relação às leis aprovadas no Parlamento, em relação a tudo quanto o MPD traz a esta Casa Parlamentar, já eu não sei como qualificar isso. Tem todo o direito, senhor deputado, portanto, de manifestar a sua opinião contrária em relação a isso. Agora, por favor, seja um pouco mais comedido e, portanto, leve em conta a responsabilidade que tem enquanto deputado de não estar a imputar coisas, situações, a trazer suspeições que fica-lhe mal enquanto deputado e ao partido, o grande partido, a que representa também. Tenha um pouco mais, se calhar, de sensatez. Obrigada. Dizer claramente o seguinte: uma coisa é ter dúvidas da eficácia da lei, da efetividade da lei, se a lei serve ou não ao país. Bem diferente é dizer claramente que não se vai votar porque a lei é para beneficiar alguém e que os ministros têm que dizer a quem. Portanto, isso tem outro nome e não dúvidas. Isso tem outro nome e não são dúvidas. Portanto, centremos-nos no essencial da lei. É uma lei fundamental, porquê? Porque vai disciplinar as GTEs no sentido de permitir um planeamento e ordenamento adequado, e no planeamento e no ordenamento é que se vai dizer quais são as áreas reservadas para o turismo, e quem faz a promoção do turismo, quem faz o negócio turístico, vai saber como lidar com o investidor, com o empresário ou com as entidades que querem investir em Cabo Verde. Tem dúvidas acerca disso? Normal. Mas não pode ter dúvidas e perguntar se a lei é para servir alguém. Muito obrigado, Sr. Presidente. Rapidamente para dizer aos colegas deputados do MPD que o CID anda com os seus próprios pés. E nós decidimos aquilo que acharmos por bem decidir a bem de Cabo Verde. E nós questionamos aquilo que temos que questionar. Se agrada ou não algum deputado, se agrada ou não algum sujeito, este já não é o problema do CID. É o problema desta pessoa e esta pessoa deverá saber conviver com isso. Nós iremos continuar o nosso caminho, sozinhos e sem nenhum problema. Obrigado. Isso de estar sistematicamente, mas isso tem sido sistemático. Não de sua parte, mas do deputado João Luís. Trazer sistematicamente suspeições, eu acho que isso não ajuda, não abona. Portanto, eu acho que o CID poderá perfeitamente, eu vou repetir, trazer propostas, sugestões, criticar, pode perfeitamente criticar. Agora, estar constantemente a levantar suspeições, isso já fica mal, fica muito mal. Obrigada. Era para juntar a minha voz à da deputada Joana Rosa e para manifestar também a minha indignação da forma como o CID fez essa... Eu vou-me cingir ao dia de hoje, não vou dizer outros dias, penso que tem sido também outros dias, mas o dia de hoje, eu acho que o senhor deputado António Monteiro não estava na sala, não sei se ele terá ouvido no carro ou não, mas ele não terá ouvido, não sei se ouviu ou não, ele poderá confirmar. Ele chegou logo depois portanto, da intervenção do colega dele. O que o senhor deputado João Santos Luís fez é uma acusação gratuita, deselegante, que não abona esta Casa Parlamentar. Este não será o caminho. Quem tem algo para denunciar, que o diga claramente, e temos fóruns neste país para dirimir suspeições e coisas do tipo. Vir lançar farpas e vir lançar suspeições está-nos a ficar mal neste Parlamento. Eu apelava ao bom senso e quero aqui repudiar essa forma de fazer política. Muito obrigado. Mas, dado que, portanto, alguns colegas da bancada do MPD fizeram acusações contra a nossa bancada, contra os deputados da UCID, dizendo que nós fazemos intervenções gratuitas, deselegantes, lançamos farpas. Nós queremos dizer aqui que, de facto, os deputados da UCID, nós, neste Parlamento, temos toda a legitimidade que vocês também têm e todos os sujeitos parlamentares têm para perguntar seja o que for. Seja o que for. Nós fizemos, na nossa intervenção, nós fizemos uma pergunta ao Governo e à Senhora Ministra das Infraestruturas.
Nós perguntamos sim. Se o governo quer, responde. Se não quer, não responde. Quem achar que nós lançamos suspensões ou fazemos intervenções gratuitas ou lançarmos farpas, o problema é dele, senhor deputado Carlos Monteiro e a senhora deputada Joana Rosa. O problema é vosso. Vocês não esqueçam que estiveram também na oposição e eu também estive aqui e estou cá desde 2011, sei quais são as suspensões que vocês lançavam. Suspensões, isso sim. Nós simplesmente estamos a perguntar. Queremos saber de certo, estamos a fazer as nossas perguntas. E veja que a UCID, a nossa posição tem sido coerente. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Vocês não queriam que nós continuássemos aqui a, digamos, a criticar as políticas que o PICV na oposição está a fazer, porque quem está a governar é o MPD. As nossas críticas, sugestões de melhoria, terão que ir diretamente a quem está a governar. Agora, o problema é vosso se não quiserem aceitar assim. As nossas intervenções têm sido coerentes e no sentido de ajudar o governo. A UCID tem contribuído com várias sugestões de melhoria para o governo. Acatem se quiserem. Portanto, vai ser esta a nossa posição no Parlamento, quer os deputados do MPD queiram, quer os deputados do MPD não queiram. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu indignei-me com a atitude do deputado do CID e ele é que sentiu-se ofendido e não conseguiu identificar as palavras que eu ofendi. Também acho que o deputado do CID, João Santos Lins, está-se a escudar nos deputados do CID. Eu acho que não. Eu acho que é só ele que faz isso. O deputado António Monteiro tem uma postura muito parlamentar, também a deputada Adora. Eu acho que é só ele e não devia estar a escudar nos deputados do CID. Porque a minha acusação foi para o deputado João Santos Lins, não para os outros deputados do CID. E a acusação que ele trouxe cá a dizer que pretende-se beneficiar alguém é uma suspensão, eu vou usar o termo, uma suspensão leviana sem fundamento. Fico por aqui. Realmente, Sr. Deputado, Sr. Presidente, nós, os deputados da UCID, nunca reagimos e nunca falamos aqui de forma leviana. Nunca reagimos e nem falamos de forma leviana. As pessoas poderão ou não concordar com a postura que nós, os deputados da UCID, possamos ter neste Parlamento ou fora dele. No entanto, não cabe a nenhum sujeito parlamentar rotular as intervenções do partido, que tem aqui 3 deputados, de leviana, ou seja lá o que for. Porque nós estamos aqui na defesa do interesse da nação. Estamos aqui na defesa do interesse dos cabo-verdianos. E não estamos aqui a praticar nenhum tipo de leviandade. De forma que eu peço ao colega deputado, Sr. Carlos Monteiro, para não proferir estes tipos de acusações contra a UCID, porque nós não somos levianos e nem pretendemos ser. Pretendemos sim é ser bons cidadãos e bons deputados e, acima de tudo, bons políticos aqui nesta Casa Parlamentar, mas estamos aqui para questionar. E quando nós questionamos, queremos a clarificação das coisas. A UCID está neste país há 40 anos, fará no dia 13 de maio, e sempre tivemos a postura da defesa daquilo que consideramos correto para o país. E sempre tivemos a postura de questionar. Questionamentos podem ou não agradar a quem quer que seja, mas não dá direito a ninguém, a nenhum deputado, a nenhum cidadão de rotular as nossas intervenções e do deputado, neste caso da UCID, João Luís Odora ou António Monteiro, de leviano. De maneira que eu peço-lhe para, numa futura intervenção que tiver que fazer, para não injuriar as pessoas e nem qualificar. E o nosso Parlamento, se está no nível em que está, deve-se essencialmente a postura que todos os deputados têm tido nesta Casa Parlamentar. Vamos elevar os nossos discursos, vamos escolher as palavras para não ofendermos uns aos outros e isto fará do nosso Parlamento um bom Parlamento e dos nossos cidadãos uma referência para a vida política. Muito obrigado. Poderá ter-se
percebido que foi excesso da parte do deputado Carlos Monteiro, mas eu tenho cá o dicionário aberto da Porta Editora. Eu queria ler aqui da Porta Editora o que é que significa a palavra leviano. Significa que denota pouco juízo, que julga de leve, precipitado, irrefletido e imprudente. Era isso que eu queria deixar aqui ao microfone da Porta Editora. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, por ter reconfirmado a sua ofensa. E agora não temos mais inscritos. Não temos mais inscritos. Eu creio que não há necessidade de... Temos que estar tranquilos. Aqui é a casa da tranquilidade, da palavra tranquilidade. E temos que passar essa imagem lá fora para os cabo-verdianos. Estamos num país em que há o problema da insegurança, não é? O Parlamento deve ser o primeiro exemplo para que lá fora os nossos cidadãos percebam que, de facto, nós, na diferença, podemos perfeitamente discutir todas as matérias a bem do país. Só isso. Isso é muito importante, que se passe essa mensagem. Sr. Deputado António Monteiro, muito bem. Santos Luís, portanto, o senhor pediu a defesa da ordem, mas eu não me referi aos deputados do CID, eu referi-me ao comportamento do senhor deputado João Santos Luís. Entretanto, o senhor pede-me para me conter nas palavras, eventualmente, se excedi, poderei ponderar para pensar se terei excedido, mas eu acho também que o senhor me pede para me conter nas palavras, mas deverá também pedir ao seu colega de bancada, que o senhor é presidente do seu partido, para conter, para não fazer afirmações gratuitas ao governo, levantar suspeições que o seu colega de bancada disse aqui ao governo, que o governo está a trazer uma lei para beneficiar alguém. Isto não pode fazer escola nessa casa parlamentar. Eu acho que antes do senhor me pedir para me conter nas palavras, o senhor devia pedir ao seu colega para conter nessas atitudes. Era só isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Penso que o colega deputado João Luís teve um momento infeliz. Isso na vida todos nós temos. Porque, Sr. Deputado, de facto, o senhor ter dúvidas, é legítimo ter dúvidas, Sr. Deputado. Mas já não é legítimo e nem sequer diria que é admissível lançar suspeições infundadas. E foi o que o senhor fez. E sei que o senhor deputado é uma pessoa séria, com certeza que assume que fez uma suspeição infundada. E vou repetir o que é que o senhor disse. O senhor disse que não sabe a quem que esta lei irá favorecer, mas com certeza que está a ser feita para favorecer alguém. Foi isso que o senhor disse. Isso é alguma dúvida? Não. O senhor lançou aqui uma suspeição infundada, a não ser que venha aqui, já agora, desafio-lhe a dizer a quem que esta lei irá favorecer. O senhor deputado António Monteiro diz que o CID anda pelos seus próprios pés. Ainda bem, senhor deputado António Monteiro, que assim seja, embora, acho eu, anda a andar, passa a redundância, um bocado devagar. Muito obrigado. Eu não vou comentar a intervenção que deu, toda essa discussão do senhor João Luís. Simplesmente lhe digo para estar tranquilo. Com este governo não vai acontecer, comigo, enquanto titular desta pasta, não vai acontecer. Devo dizer a todos que, para chegarmos a esta proposta de lei, nós procuramos consensualizar a ideia dentro da classe. Fizemos reuniões, fizemos workshops, buscamos pareceres, até trazer uma proposta de lei que é boa. Esta lei é boa para Cabo Verde. Não é para nós os deputados, é para Cabo Verde. E é para pôr ordem nas zonas turísticas. Porque nós sabemos que há coisas a acontecerem na zona turística que precisam ser disciplinadas. Eu vou ao exemplo da sua ilha. O senhor deve saber, enquanto deputado tem que saber, que nós recentemente fomos à sua ilha desclassificar um conjunto de terrenos dentro das EDTIs. Porquê? Porque não havia planeamento. Não havia planeamento e os terrenos foram sendo ocupados. Fomos forçados a desclassificar. Está a acontecer a desclassificação,
Está a acontecer a ocupação. Está a acontecer ocupação dentro das e de forma incorreta. Está a acontecer muita coisa. E então há que fazer. E o que está a acontecer vem de trás. Não nos venham dizer que é o governo. Vem de trás. E nós estamos neste momento a trabalhar numa reforma completa. No mês passado, há 2 meses atrás, nós trouxemos os planos detalhados. E foi aqui aprovado. Aí sim, aí o senhor tem razão. O plano detalhado está a esse nível. Mas nós não podemos apanhar planeamento estratégico para o desenvolvimento do país e entregar. Isso tem que estar sob a dependência de uma estrutura central. E quem tem essa competência é o Serviço Nacional que ocupa o ordenamento do território. É a NGT agora, amanhã pode não ser, mas é agora. Por quê? Porque a NGT é que tem a base cartográfica do país. A base cartográfica não é posta em mão de qualquer um. Só existe uma entidade. Em todos os países é assim. Só existe uma única entidade que pode ter a base territorial. Por isso, o nosso planeamento é nesse nível. Mas também devolver à Câmara a competência na gestão urbanística. Nós não estamos a falar de gestão urbanística, estamos a falar do planeamento urbanístico, que é outra coisa. A gestão urbanística é da Câmara, vamos devolvê-la. Ela que vai autorizar o licenciamento para a construção, mas planear, a dizer, olha Câmara, aqui tem que ser assim, aqui do outro lado não pode ser. O uso, quem define é o planeamento estratégico, é o planeamento que é feito por cima. E aqui, tanto os potes como os PODs, refirmam ao plano de ordenamento turístico, como ao plano detalhado turístico, todos eles são planeados pela via do Serviço Nacional do Ordenamento do Território e aprovado em instância superior. O NGT não tem poderes para aprovar nada. Esses planeamentos têm que subir à tutela, em articulação com todas as entidades. Mesmo a tutela, para aprovar um plano, antes de aprovar, tem que ouvir o Ministério do Turismo. Para o Ministério do Turismo saber dizer se vai de encontro à sua política de investimento turístico no território. Portanto, isso é o que estamos a fazer, é definir, é clarificar competências. Clarificar competências que está misturada. E o que está a passar nas ilhas decorre disso, da confusão. É Promex para aí, é Cabo Verde Investimento para aí, é Sociedade para aí, é Câmara para aí, é outro para aí. Portanto, havia muita gente a gerir e a influenciar as decisões. O que nós queremos é que cada um faz o seu papel de acordo com o que a lei está a definir. Essa clarificação é que nós estamos a propor. O senhor deputado fique tranquilo e os senhores deputados acreditem e podem crer que esta lei vai servir o nosso país e de que maneira vamos passar a intervir com planos para que as barracas não surjam cada vez mais, porque não há planeamento para dizer é aqui que se constrói. Muito obrigada. Para dizer à Sra. Ministra, agora sim, eu ouvi a sua resposta, fiquei satisfeito. Agora, a Sra. Ministra acabou de confirmar que as intervenções do deputado Carlos Monteiro e Manuel e da deputada Joana Rosa, relativamente à minha intervenção, foram despropositadas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito bem, vamos passar ao voto. Quem vota na globalidade a favor da proposta de lei em pauta? Muito obrigado. Quem vota contra? Muito obrigado. Quem se abstém? A proposta de lei que procede à primeira alteração da Lei nº 75/7 de 23 de agosto, que estabelece o regime jurídico de declaração e funcionamento das zonas turísticas especiais ZTE, foi aprovada na globalidade, com 29 votos a favor da bancada do MPD, 21 votos contra, sendo 19 da bancada do PAICV e 2 dos senhores deputados da UCID e nenhuma abstenção. Pergunto se há intenção de declaração de voto. O Grupo Parlamentar do Movimento para a Democracia votou a favor da presente proposta de lei porque o Governo cumpre com o seu programa e elege de forma clara o território como principal ativo estratégico de Cabo Verde. Cumpre com o compromisso de adotar um correto ordenamento do território
com uma estratégia de desenvolvimento sustentável, valorizando de forma inequívoca os recursos ambientais do território, solo, clima, mar, paisagens e biodiversidade e a sua transformação em fontes geradoras de riqueza para as comunidades. Assume a boa gestão do território como condição essencial para o desenvolvimento do setor do turismo e elemento fundamental para o relançamento do investimento privado, capaz de gerar emprego e crescimento económico. O Governo reconhece que a gestão adequada das zonas turísticas especiais tem importância primordial para se atingir a qualificação territorial, ambiental e de promoção turística que se deseja. Votamos a favor porque as alterações que se propõem introduzir à Lei nº 75/7/2010 de 23 de agosto permite resolver de forma clara eventuais ambiguidades e sobreposição de competências entre entidades que se ocupam do planeamento e da gestão do território, cuja missão é a promoção, o planeamento e a gestão do investimento turístico das ZTE. Atribuir o planeamento do ordenamento turístico ao serviço responsável pelo ordenamento do território, a quem competirá acompanhar, fiscalizar os respectivos planos em estreita articulação com as entidades responsáveis pelo desenvolvimento turístico e os municípios que se ocupam do seu licenciamento. Incumbir a promoção, o planeamento e a gestão do investimento turístico aos serviços responsáveis pelo turismo, podendo assumir a natureza de uma sociedade anónima de capitais exclusivos ou maioritariamente públicos, sociedade de desenvolvimento turístico com capital detido pelo Estado e municípios da área da ZTE e, quando for caso, por entidades privadas. Por esses motivos, o Movimento para a Democracia votou a favor. Muito obrigada. Nós votamos contra agora em votação final global, porque, na verdade, o artigo 7 deste diploma e o artigo 11 são artigos muito perigosos, do nosso ponto de vista, segundo a nossa análise. Chega até o ponto de, no artigo 7, praticamente esgotar as competências da Cabo Verde Invest, da Cabo Verde Trade Invest, e, portanto, para passar aos privados. De forma que nós achamos que, por causa da perigosidade desses dois artigos, 7º e do artigo 11º deste diploma, nós votamos contra esta proposta de lei na votação final global. Muito obrigado. O grupo parlamentar do PICV votou contra este diploma. E votamos contra porque, em primeiro lugar, este diploma não reunia todas as condições para ser apreciado e votado nessa Assembleia, por carecer de pareceres obrigatórios exigidos por lei em matéria que afeta diretamente os municípios, e o PICV é pelo cumprimento escrupuloso das leis dessa República. Votamos contra, Sr. Presidente, porque este diploma é, na verdade, uma grande armadilha. As alterações que o Governo introduz neste diploma constituem um grande recuo em matéria de transparência, em matéria de igualdade de oportunidades. O Governo abre a possibilidade de adjudicação direta de importantíssimos recursos estratégicos desse país e, se assim bem entender, entregar a empresas amigas a gestão desses recursos, tal como é do seu timbre e nos acostumou. Votamos contra também, Sr. Presidente, porque este diploma vem reconfirmar um grande retrocesso em matéria de realização de concursos públicos nesse país. Fica claro
que este governo não é um governo amigo dos concursos públicos. Já tinha dado sinais em matéria de recrutamento na administração pública, já tinha dado sinais em setores estratégicos como da aviação civil e com isso vem reconfirmar que não gosta de concursos públicos. É por isso e por outras razões que a esmagadora maioria dos cabo-verdianos, Sr. Presidente, considera que o país não está num bom rumo. Por isso, o grupo parlamentar do PICV votou contra, Sr. Presidente. Muito obrigado. No debate que fizemos na especialidade, o Governo não absorveu o essencial da reivindicação do grupo parlamentar do PICV, que era a questão da realização de concursos públicos na questão da gestão das zonas turísticas especiais. Consideramos que é um recuo grande em matéria de transparência. O Governo mantém essa tendência de recuo em tudo aquilo que é concurso, equilíbrio, igualdade e, portanto, o PICV não poderia ter outro sentido de voto que não contra. Continuamos a achar que esta iniciativa de retirar especificamente a realização de concursos públicos na atribuição da gestão das zonas turísticas especiais é uma grande armadilha e que, portanto, o Governo prepara-se para atribuir recursos fundamentais do desenvolvimento do país para empresas amigas do Governo gerir. Portanto, Sr. Presidente, o nosso voto é contra. Muito obrigado. Quando o debate começar, pode utilizar o seu tempo, não é? Que é dentro do Instituto do Debate, pode usar. Eu, por uma questão de magnanimidade, no exercício do poder, eu passo-lhe a palavra para, em 2 minutos, fazer a sua interpelação. Tenha a bondade, Sr. Reitor. Sr. Presidente, muito obrigada pela sua magnanimidade e pela sua atenção. Sr. Presidente, o território, de facto, é um dos principais recursos estratégicos deste país. Nós estamos aqui e temos entre mãos uma iniciativa legislativa do Governo que pretende alterar o regime jurídico de declaração e funcionamento das zonas turísticas especiais. Esta matéria não é uma matéria que seja pouco relevante. As leis da República determinam a necessidade de pareceres obrigatórios de determinadas entidades e nós devemos nos perguntar por que razão é que há essa obrigatoriedade. É a tal ratio legis, a razão da lei. Quando o legislador entendeu estabelecer a obrigatoriedade na solicitação e emissão de pareceres de certas entidades, foi na perspectiva de apoiar o legislador a legislar da melhor forma possível e conhecendo todos os dados. Para esta iniciativa estar a ser agendada sem ser em caráter de urgência, quer dizer que está no Parlamento há mais de um mês. Não foi pedido o agendamento de urgência, quer dizer que o diploma entrou no Parlamento pelo menos há mais de um mês. A primeira questão que se coloca é por que razão o Parlamento terá solicitado o parecer só a 18 de abril. A segunda questão que se coloca é que se nós em todas as sessões praticamente estamos a levantar o problema de emissão de pareceres. Estamos a transmitir uma imagem má lá para fora. É preciso que, no ato do despacho para a distribuição do diploma para as comissões, se determinem os pareceres que devem ser pedidos. Porque entre pedir um parecer e dar a uma entidade uma semana para a sua emissão e pedir um parecer e a entidade ter um mês para a sua emissão, há uma grande diferença. Agora, a questão que eu me coloco e coloco aos colegas deputados, não estaríamos em condições de legislar melhor, conhecendo efetivamente o conteúdo desse parecer? Eu acredito que estaríamos em melhores condições. Não é preciso que me venham dizer que o Governo pode avançar. O Governo pode avançar praticamente com tudo nesta Casa Parlamentar, como nos tem mostrado, porque tem a maioria.
Se quiserem, inclusivamente, podem pedir um requerimento para se votar se vai avançar ou não. Mas estaremos a prestar um bom serviço ao país neste sentido? Eu acredito que não. Portanto, eu aqui queria também apelar ao Governo que nós tivéssemos a necessária ponderação de esperar pela emissão do parecer da Associação Nacional de Municípios para podermos legislar com mais dados e dotarmos o país de uma melhor resposta nessa matéria. Esse apelo é para o Governo, particularmente para a Sra. Ministra Eunice Silva. E queria fazer um apelo também à mesa da Assembleia Nacional, manifestando desde já como líder parlamentar toda a disponibilidade para colaborar naquilo que for julgado conveniente e necessário. Eventualmente tenhamos de estabelecer algum modus operandi para os pedidos de parecer nesta casa parlamentar. Porque está provado que não temos acertado, infelizmente. Ou os pareceres não são pedidos, ou quando são pedidos tardiamente. Geralmente os pareceres, pelo menos a nível do Conselho de Ministros, têm um prazo de emissão de 15 dias, a não ser assuntos com caráter de urgência e de extrema complexidade, que o prazo é diminuído. Portanto, este apelo, Sr. Presidente, embora o senhor esteja a substituir o Presidente efetivo, eu queria fazer esse apelo, que espero que transmita ao engenheiro Jorge Santos, enquanto Presidente efetivo, que doravante os pareceres sejam solicitados com mais tempo, para que tenhamos efetivamente condições de legislar em consciência, mas também com todos os dados. Eu já levantei essa questão variedíssimas vezes na Conferência de Representantes, Sr. Presidente. Eu faço até questão que as minhas intervenções, os meus apelos, quase todos não passam por voto vencido. Como sabe, nós somos minoria, não é? Na Conferência de Representantes. Eu faço questão que fique tudo registado em ata. Se estou a fazer esse apelo aqui, não é porque eu não tenha feito variedíssimas vezes nestes 2 anos na Conferência de Representantes, mas faço aqui porque acredito que estou a dar um contributo para o funcionamento na Magna Casa Parlamentar. Veja que eu poderia, por exemplo, perguntar quem é que tem assinado as cartas com os pedidos de pareceres. Eu não o fiz, mas eu sei que não tem sido a mesa da Assembleia assinar essas cartas, como o senhor sabe também. Mas não o fiz porque penso que não é relevante. O relevante aqui não é quem assinou, não é quem mandou. O relevante aqui é termos, de facto, as posições para melhor estribarmos as nossas decisões. A minha preocupação aqui é nós dotarmos o país dos melhores diplomas possíveis. Essa é que é a preocupação. Eu poderia não estar a levantar essa questão aqui, que muitos podem até não entender. Mas eu não ficaria de consciência tranquila, comigo própria, se não levantasse essa questão. Porque eu penso que é importante que se dê às entidades também tempo razoável para se pronunciarem, Sr. Presidente. Eu referi aqui o prazo que consta do regimento do Conselho de Ministros, porque eu penso que aí está a razoabilidade que nós pretendemos, não é? Quando eu sugeri que fossem pelo menos 15 dias, foi nessa perspectiva. Quando eu apelei ao Governo que pudéssemos esperar a emissão do parecer, é porque entendo, muito sinceramente, que a opinião da Associação Nacional de Municípios pode vir concordar com toda a proposta do Governo, mas estaríamos a decidir com mais bases e provavelmente estaríamos a decidir melhor. Mas é só uma sugestão. Como sabe, nós não temos maioria nesta Casa Parlamentar. Eu estou só a fazer uma sugestão e até chamei a sugestão de apelo. Por último, eu apenas lhe sugeri que nós estabelecêssemos um modo operandi relativamente aos pareceres, é para que nós não tenhamos na próxima sessão de ter essa mesma situação. E o Governo também, quando elaborou a lei, enviou um pedido de parecer à Associação Nacional de Municípios, e a Associação Nacional de Municípios, por acaso, em relação ao Governo, reagiu. Se o Parlamento quiser, nós podemos fazer a distribuição do parecer que cá temos da Associação Nacional de Municípios, que é positiva. O Parlamento também, queria aqui deixar uma nota, enquanto sujeito parlamentar, Governo enquanto sujeito parlamentar, portanto, a mesa dirige os trabalhos em relação aos sujeitos parlamentares, onde está incluído o Governo. A mesa agiu muito bem, a Assembleia Nacional agiu muito bem ao ter pedido o parecer, o que não é obrigatório, não é nem a resposta e nem sequer há sancionamento. Portanto,
acho que estamos em condições, Sr. Presidente, de avançarmos para a discussão, já que o Parlamento cumpriu o seu papel, o Governo cumpriu o seu papel. Vamos então à discussão e a eventualidade de uma aprovação. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Havidos esses esclarecimentos, creio que estamos em condições de... Sr. Deputado Joana Rosa, sobre esta matéria já concluímos. Portanto, havidos os esclarecimentos, creio que estamos em condições de avançar com a discussão na generalidade da proposta de lei. Portanto, estão abertas as inscrições. O diploma já foi apresentado pelo Governo, através da Sra. Ministra das Infraestruturas. Estamos aqui com um período aberto para debate. O Sr. Deputado Rui Semedo. Interpelação à mesa. Interpelação à mesa, tem a palavra, Sr. Deputado. Sr. Presidente, ficou uma pequena dúvida, não é? E quando se tem dúvida, acho que deve-se perguntar para esclarecer. Quem tomou a decisão de avançar com a discussão sem o parecer? É a mesa ou a plenária? Não, eu fiquei com essa dúvida. É uma dúvida legítima e eu às vezes não entendo as coisas com facilidade. Portanto, eu pergunto, não é? Muito obrigado, Sr. Presidente. Até porque o senhor entende com muita facilidade, não é? Não, a bancada do PSV suscitou esclarecimentos, pediu esclarecimentos à mesa quanto à solicitação ou não de pareceres a entidades externas, nomeadamente e sobretudo à Associação Nacional de Municípios, que o parecer é obrigatório, pedir o parecer é obrigatório. Chegámos a um ponto em que a mesa disse: havidos os esclarecimentos, não sendo o parecer vinculativo, não é? E não há mecanismos de obrigar, pelo menos mecanismos legais, de obrigar a associação a trazer aqui, portanto, o parecer, emitir o parecer e enviar à Assembleia Nacional, e por todos os argumentos aqui havidos, a mesa disse: parece-me que estamos em condições de avançar. E ninguém levantou nenhuma questão. Não, ninguém me pediu. Quem pediu foi a senhora deputada Joana Rosa, disse que já estamos. Exato. Mas então aqui eu digo-lhe o seguinte: já estamos em debate e não voltamos atrás, vamos avançar. Estamos em debate, vamos avançar. Pode tirar a sua conclusão, pode achar que é da mesa ou que é do plenário. O plenário é soberano, portanto vamos avançar. E sobre esta matéria não vou passar a palavra mais. Vamos avançar. Sr. Presidente, eu queria fazer um requerimento. Requerimento? Sim. Sobre o quê? Para submeter a votação e, portanto, pode fazer. A mesa já decidiu. Pode. Eu queria fazer um recurso da decisão da mesa. É pode. Isso? Tem a mandar, Sr. Deputado. Portanto, eu queria, se a mesa já decidiu que vai se discutir sem parecer, nós fazemos o recurso à plenária sobre a decisão que a mesa tomou. Sim, já fez é um recurso. É um recurso ou um requerimento que está a fazer? Sr. Presidente, o requerimento é no sentido de recorrer da decisão. Portanto, estou a pedir o recurso neste caso. Portanto, como é um pedido, eu estou a fazer um requerimento para se recorrer da decisão que a mesa tomou, porque a mesa disse que já tomou, né? Mas tenha atenção aos artigos 112 e 113 do regimento. Entretanto, a mesa aceita o requerimento e passamos de imediato ao voto. Portanto, há um requerimento no sentido de não se avançar com o debate. Tem que fundamentar o requerimento. Não está claro. Sr. Presidente, vou precisar o conceito e a norma regimental. Estou a recorrer da decisão que a mesa tomou, porque a mesa assumiu que depois da discussão decidiu sobre esta matéria
e como decidiu sobre esta matéria, nós poderemos estar de acordo ou não estar de acordo. Não estando de acordo com a decisão legitimamente tomada pela mesa, resta-nos um instituto regimental que nos faculta a possibilidade de recorrer à plenária, da decisão, fundamentando, digamos, o sentido que o parecer é obrigatório, o período dado à entidade externa para responder ao parecer é extremamente limitado, o parecer que se disse do Governo aqui não faz fé para os deputados, porque é obrigação legal da mesa solicitar o parecer e obter o seu parecer próprio da entidade externa. É este o poder que o Parlamento tem. Eu acho que as pessoas não estão a entender que estamos a fazer uma grande confusão entre os sujeitos parlamentares e entre os órgãos de soberania e os seus poderes. Porque o Governo tem poderes próprios e o Parlamento tem poderes próprios. E aqui, neste caso, o poder é do Parlamento, independentemente do impulso e dos parceiros que serviram de base para a produção legislativa do Governo. E neste caso, estaremos não na produção legislativa de base... Permite-me um minuto só, desculpe lá. É só para centrarmos. O senhor já esclareceu, de facto, que quer recorrer da decisão da mesa. Eu acho que tem toda a legitimidade, tem toda a razão de recorrer da decisão da mesa. Então, porque, como sabemos, o plenário é soberano. Tem toda a razão. Então, eu acho que já está claro. Não, Sr. Presidente. Vou-lhe passar a palavra para concluir, só para dizer que é para centrarmos, porque senão podemos perder muito mais tempo. Sr. Presidente, é que o regimento me faculta um tempo para a fundamentação. É isso que eu queria. Não sair do regimento. Não sair do regimento. Eu estou a cumprir o regimento no quadro de um tempo regimental que é me facultado para fundamentar. Neste caso, devemos deixar de fazer essas confusões. E eu acho que não seria razoável que o Parlamento avance para a discussão, uma vez que deu um tempo, pediu há pouco tempo o parecer e não deu um tempo limite à entidade externa para responder o parecer. Pode dar. O Parlamento pode fixar um tempo à entidade externa para responder o parecer. Mas não foi fixado um tempo. E nós consideramos que esse tempo foi insuficiente em razão da matéria em pauta. Por isso que nós consideramos que seria aconselhável aguardarmos o parecer desta entidade externa, que é uma entidade importante na matéria que estamos a decidir. Muito obrigado. Pelo que percebo, o senhor deputado está a fazer fez um recurso, e esse recurso é colocado à votação através de um requerimento. Portanto, o requerimento é votado, o recurso não é votado. Portanto, eu devolvo ao plenário, nós vamos votar. Vamos votar no sentido de se manter ou não a decisão da mesa. É isso, não é? Muito bem, tendo em conta todas as fundamentações que toda a fundamentação que o senhor deputado apresentou. Portanto, vamos contar. As portas, por favor. Vamos contar. Antes de passar ao voto, Sr. Deputado António Monteiro. Tem a palavra. Sr. Presidente, nós queríamos era clarificar o que é que nós iremos votar. Daí que eu agradeceria imenso. Muito bem. A mesa, na sequência dos esclarecimentos havidos, a mesa disse ao plenário, informou ao plenário que acha que
a proposta estava ou está em condições de ser debatida e aprovada na generalidade. Entretanto, o senhor deputado Rui Semedo levantou a questão para saber se era uma decisão da mesa ou se era uma decisão do plenário. Considerando que é uma decisão da mesa, ele está a usar, portanto, um instituto regimental a fazer, portanto, o recurso da decisão da mesa, através de um requerimento para se passar ao voto, não é? Para se passar ao voto. Porque o recurso aqui, de acordo com o nosso regimento, o recurso não diz, o recurso não é votado. Aqui está, só é recurso, explica. Portanto, nós mantemos a nossa decisão. Aqui a mesa mantém a decisão. Portanto, porque o recurso não é votado. Por isso que eu lhe chamei a atenção para o 112, que é um requerimento. Se quiser uma votação, a gente ia ao requerimento. O recurso não é votado e a mesa mantém a sua posição nesta matéria. Se é requerimento, vamos passar ao voto. A mesa admite sem problemas e passamos ao voto. É isso que eu estou a dizer. Tenha bondade, Sr. Deputado. Sr. Presidente, o recurso não é votado, a decisão é que é votada. Recorrer do discurso, da decisão, não é? Recorrer da decisão não é, digamos, o recurso que é votado. É a decisão que é sufragada pela plenária da Assembleia. É isso. Não é? É a decisão que a mesa tomou que tem que ser submetida à Assembleia, à plenária, para votar. Vamos passar à votação. Pronto. Com a anuência do plenário, vamos passar à votação. Portanto, está claro, Sr. Deputado António Monteiro? Muito bem. Então vamos passar ao voto. Pergunto quem vota a favor da decisão da mesa. Esse é o recurso neste caso. Quem vota a favor da decisão da mesa em avançarmos com a discussão e aprovação na generalidade da proposta de lei acabada de apresentar pela Sra. Ministra. Muito obrigado. Quem vota contra? Muito obrigado. Quem se abstém? Portanto, o recurso do grupo parlamentar do PAICV foi rejeitado, com 31 votos a favor da bancada do MPD, 25 votos contra, sendo 22 da bancada do PAICV e 3 dos deputados da UCID. Portanto, o recurso não passou. Avançamos com o debate. Declaração de voto? Muito bem. Quem quer fazer? O Sr. Deputado João Batista Pereira tem a palavra para fazer uma declaração de voto. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PAICV votou contra a decisão da mesa de passar ao debate de uma iniciativa que nós temos aqui entre mãos, uma iniciativa de grande importância. A proposta de lei que procede à alteração à Lei 75/7/2010, que estabelece o regime jurídico de declaração e funcionamento das zonas turísticas especiais. Trata-se de um diploma com grandes especificidades, um diploma fundamental e importante para o país na sua globalidade e que, nos termos do regimento da Assembleia Nacional, este diploma carece de pareceres obrigatórios de algumas entidades. A Assembleia Nacional pediu parecer à Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde, à Ordem dos Arquitetos de Cabo Verde, à Ordem dos Engenheiros de Cabo Verde, tendo em conta justamente que o parecer é obrigatório, justamente por ser uma matéria de facto muito importante. O Parlamento, até este momento, não tem esses pareceres. Não tem esses pareceres porque, de um lado, considera que os pedidos de pareceres não foram assinados por quem devia assinar. Um pedido de parecer a uma entidade externa ao Parlamento é uma matéria que tem a ver com a representação do Parlamento e os pedidos de parecer são assinados, portanto, por entidades que não a própria mesa da Assembleia Nacional. Por outro lado, esses pedidos não fixaram o prazo de resposta a essas entidades, podendo fazê-lo. E o agendamento desta iniciativa se nos afigura, de facto, muito precipitada face aos pedidos de parecer. Ou seja, nós queremos entender
que se deveria dar um tempo mais alargado para que essas entidades pudessem pronunciar e dar o seu parecer técnico, apoiando os parlamentares, que, como sabemos, enquanto deputados, como alguém disse há dias aqui no Parlamento, não são necessariamente juristas, arquitetos, engenheiros, portanto, mas são representantes do povo e carecem, portanto, desse parecer, carecem desse olhar técnico daqueles que fazem a gestão mais diretamente dessas matérias, para que os deputados possam, em consciência, analisar e decidir. E, portanto, a mesa da Assembleia Nacional, ao passar esta iniciativa para debate, sem que a questão fique devidamente esclarecida, nomeadamente sem os competentes pareceres, o que significa que os parlamentares vão ter que debater e aprovar uma iniciativa que não conhecem, não dominam, portanto, na íntegra, não têm os pareceres técnicos convenientes. Portanto, nós não podemos concordar com este procedimento, esta pressa, que nos afigura claramente contrária à perfeição, contrária, portanto, aos propósitos da lei, que é justamente fazer com que o país seja melhor servido. Por esta razão, nós votamos pelo recurso do PICV, votamos contra a decisão que Vossa Excelência acabou de adotar, passando para a discussão desta iniciativa. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, pela declaração de voto. Segundo, a nossa declaração de voto vai no sentido de, Sr. Presidente, esta é uma lei que nós consideramos fundamental para as autarquias locais. De forma que, no nosso entender, não faz sentido discutir uma lei desse tipo sem o parecer da Associação Nacional de Municípios de Cabo Verde. Tudo bem, a mesa decidiu e os deputados da maioria entendem que assim não é, e como estamos numa democracia, nós temos que aceitar. Mas é por isso e por outras questões que a nossa democracia está tendo notas que tem tido ou que tem sido dado pelas instituições internacionais. De forma que o nosso apelo é que, para além de estarmos numa democracia, nós devemos também ser guiados pela razão das coisas. E, infelizmente, este Parlamento não tem tido esta oportunidade, esta visão de ver as coisas pela razão das coisas, pelo bom senso e não pela força da maioria dos deputados da situação. É por isso, Sr. Presidente, que nós votamos contra a decisão da mesa em aceitar discutir este diploma sem o parecer fundamental da Associação Nacional de Municípios de Cabo Verde. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, pela declaração de voto. Agora, para também uma declaração de voto, passo a palavra ao Sr. Deputado João Gomes. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agora nós perguntamos, porquê que Cabo Verde, porquê que a nação cabo-verdiana, porquê que o Estado de Cabo Verde tem de ficar à espera da inércia da Comissão que não fez o seu trabalho em devido tempo? Muito bem. O Governo é que tem que ficar sob mercê da inércia da Comissão competente? Esta que é a questão que se coloca. E mais, temos que dizer que quem está a presidir essa terceira comissão é o senhor vice-presidente dessa comissão, o deputado Moisés António Espírito Santo Tavares Borges. E o senhor vice-presidente, que está a presidir a comissão, porque o presidente da comissão está ausente do país em tratamento médico, há muito tempo, inclusive solicitou pareceres até a órgãos do Estado que estão na dependência do membro do Governo. Temos aqui um pedido que é feito à senhora Diretora-Geral do Ambiente, Diretor-Geral do Turismo, Presidente do Instituto Nacional de Gestão do Território, etc., etc., que são órgãos do Estado. Porque são entidades, são organismos do Estado que não têm personalidade jurídica. Portanto, uns pertencem ao Governo, ou então, se não pertencem ao Governo, são tutelados. Por conseguinte,
estamos perante questões dilatórias para impedir que o governo governe. Meus senhores, deixemos o governo de Cabo Verde governar, deixemos o governo de Cabo Verde trabalhar, porque o povo lá fora está à espera que, de facto, o governo e o Parlamento trabalhem em benefício comum de todos nós. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, pela declaração de voto. O Sr. Deputado Moisés Borges pede a palavra enquanto Presidente da Comissão. Eu penso que aqui o Sr. Deputado João esteve mal em tentar desresponsabilizar a sua bancada e passar a responsabilidade aqui para esta bancada. O Sr. Deputado disse bem que o diploma entrou a 5 de janeiro, não é? E por aquilo que consta, a essa data, o Presidente da Comissão estava cá. Não obstante, eu penso que aqui o mais importante não é quem pede ou deixa de pedir aqui os pareceres. O mais importante é que nós estamos a debater um diploma de crucial importância sem o parecer de uma entidade que devia opinar sobre esta matéria. Eu penso que aqui, aliás, eu fiz apelo no início que nós devemos tentar, no âmbito das boas relações interinstitucionais que devem haver, que essas entidades possam fornecer os devidos pareceres. Eu penso que aqui a terceira comissão, eu quando fui alertado que o diploma ia ser agendado, indaguei sobre efetivamente os pareceres. Mas veja, Sr. Presidente, eu estranha-me que a Assembleia Nacional agende um diploma que a lei obriga a um parecer de uma entidade externa sem esse mesmo parecer. Não devia ter a Assembleia o cuidado de verificar se há ou não parecer antes de agendar? Eis a questão central. Eu penso que aqui nós devemos tentar ser o mais razoável possível e essa discussão poderíamos tê-la encerrado logo no início. Tendo em conta que não há parecer de um órgão que diz a lei que é obrigatório emitir o parecer, devíamos simplesmente dar mais tempo a essa mesma entidade para se pronunciar. E, por outro lado, vejam, senhores deputados, a Comissão tem 7 elementos. Somos 3 elementos do PSV, outros 4 do MPD. Portanto, há claramente a maioria do MPD na Comissão e, por outro lado, à altura que o diploma baixou, ainda estava cá o Sr. Vice-Presidente da terceira Comissão, estava cá o Sr. Presidente da Comissão, o Sr. Deputado Luís Carlos Silva. E os senhores estão cientes disso. Eu penso que aqui sacudir essa água do vosso capote fica-lhes muito mal, particularmente na voz de um jurista, como é o caso do Sr. Deputado João Gomes. Obrigado. O Governo já nos informou que tem um parecer da Associação Nacional de Municípios. Houve aqui algum descompasso em relação à prestação do parecer. O Governo é uma pessoa de bem. Vamos acreditar naquilo que o Governo nos diz. Não há aqui confusão de poderes. Até a discussão na especialidade deste diploma, a Associação Nacional de Municípios terá a oportunidade de nos remeter o parecer, nós teremos a oportunidade de discutir e, nos termos do regimento, a terceira comissão vai ouvir a Associação Nacional dos Municípios. Mas, Sr. Presidente, nós queríamos só fazer aqui uma nota. De facto, houve um parecer aqui, temos em mãos um pedido de parecer 17 de abril ao Sr. Presidente da Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde. Já foi referido pelo PAICV que entidades que não tinham poderes para assinar pareceres o fizeram e, neste caso, temos de regular esta questão. Foi o Vice-Presidente da terceira Comissão que assinou a 17 de abril o pedido de parecer à Associação Nacional dos Municípios. Ademais, nós sublinhamos, não faz muito sentido, mas é uma questão a vermos nas comissões especializadas, não faz muito sentido pedirmos pareceres a uma Direção-Geral do Ambiente, por exemplo, que depende do Ministro. Nem à Direção-Geral do Turismo, que depende de outro Ministro. Nem ao Instituto Nacional de Gestão do Território, que é tutelado pelo Governo. Aqui parece-me haver
algum problema no pedido de parecer ao diretor, à Diretora-Geral do Ambiente, ao Diretor-Geral do Turismo, assinados pelo Vice-Presidente Moisés Borges. É uma prática que nós devemos evitar. Não vamos pedir a um subordinado hierárquico que emita parecer, eventualmente contra a opinião do seu ministro que apresentou uma proposta de lei. Não nos parece fazer muito sentido, mas vamos à discussão na generalidade. Este diploma é de muita importância e vamos discuti-lo a bem do nosso território, da gestão das zonas turísticas especiais. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, efetivamente, há bocado o Sr. Líder Parlamentar do MPD questionou o facto de nós solicitarmos os pareceres a essas outras entidades. Mas, efetivamente, Sr. Líder, se reparar o artigo 147 da Constituição, diz claramente no seu número 2 que as comissões têm, em especial, o direito de diretamente solicitar e obter, a linha A, informações completas sobre matérias da sua competência, da parte de qualquer órgão ou serviço do Estado, salvo tratando-se de assuntos cobertos por segredo de Estado. Portanto, ao abrigo desse dispositivo, salvo o melhor entendimento, eu penso que as comissões podem perfeitamente solicitar. E mais, nós, quando analisamos a lei das tartarugas marinhas, não é? A lei da proteção das tartarugas marinhas, aqui nesta Casa Parlamentar, o presidente da Comissão solicitou, não é? Inclusive, a audição de algumas entidades públicas. Estiveram cá no Parlamento, a Direção-Geral do Ambiente, esteve cá também o Instituto Marítimo e Portuário. Portanto, há aqui margem, de acordo com essa leitura e com esse entendimento, para que as comissões possam requerer as informações que entenderem em relação ao trabalho que estão a desenvolver. Eu penso que aqui há condições para nós trabalharmos e penso que andamos bem ao solicitar essas informações complementares, até porque os departamentos técnicos têm emitido esses pareceres e têm opinado. Inclusive, nós temos um outro diploma sobre a qualidade dos alimentos, não é? Que solicitamos o parecer à Inspeção Geral das Atividades Económicas e o parecer já chegou. Obrigado. Relativamente a esta questão em substância, dos diretores-gerais serem chamados a dar parecer sobre diplomas do Governo, parece uma situação inconfortável. No mínimo inconfortável. Temos vários membros do Governo na bancada do PICV e imagino, se o membro do Governo traz um diploma, que trouxe na altura, vários certamente trouxeram, e que se vai pedir ao diretor-geral, que depende hierarquicamente do ministro, que venha emitir um parecer sobre o diploma. Qual é o único parecer que ele pode emitir, a não ser que se decida pela demissão logo a seguir, se tiver um parecer contrário ao do ministro, porque senão não há aqui cadeia hierárquica. Se o diretor-geral vem à comissão especializada e emite parecer contrário àquele do ministro, parece que a situação dele será insustentável. O senhor deputado foi diretor-geral, certamente não iria, por isso, iria dar um parecer contrário, isso seria uma sintonia com o seu ministro, e o seu ministro, se emitir pareceres contrários numa entidade como o Parlamento, está a tentar, numa pirâmide invertida, o diretor-geral a desautorizar o ministro. Isto não, em termos administrativos, não me parece fazer muito sentido. Mas foi uma tentativa de nós melhorarmos a nossa prestação aqui, de todas as comissões especializadas pedirem, e podem pedir às direções gerais, mas não no âmbito de um diploma apresentado pelo dirigente máximo do Ministério, que é o Ministro. Muito obrigado. Sr. Deputado, nós poderemos trocar isso num outro fórum em relação à coragem que uns e outros possam ter para submeter o seu cargo à admissão ou não.